Hardstore. Update yourself. Bem-vindos à Hardstore TV, eu sou o Wagner, estamos aqui com Oswaldo Júnior da ASUS Brasil e vamos conversar sobre essas duas placas aqui que pertencem à nova família Strix da ASUS. Bom, Oswaldo, que nós podemos falar sobre elas? Legal, Wagner. E aí, galera? Cara, essas são placas sobre as quais tem muita coisa interessante para explorarmos aqui, né? Eu estudei um monte de materiais para esse nosso papo de hoje e fiquei muitíssimo impressionado. A placa tem uma série de características novas e o primeiro ponto que é importante explorar, mencionar, é o seguinte. Galera, vocês reparem o seguinte, algo que chamou muitíssimo a minha atenção lá quando eu comecei meu estudo, minha leitura. Essa aqui é uma Strix GTX 1070, tá bem? Essa aqui é uma Strix GTX 1060. Vocês reparem que num primeiro momento elas têm exatamente a mesma aparência. Todo esse conjunto de refrigeração aqui, cooler, dissipador de calor, heat pipes, o projeto da placa no primeiro momento parece ser o mesmo, né? E é exatamente isso, tá? Todo o sistema de refrigeração é igual, inclusive na placa Strix GTX 1080, 1070 e 1060 o cooler é o mesmo. Tá bem? Por que é importante colocar isso? Porque eu tenho certeza que essa é uma característica que joga muitíssimo a favor das placas mais simples, em particular da 1060, porque se ela tem o mesmo conjunto de refrigeração de uma 1080, que é uma placa que tem um consumo muito maior, que esquenta muito mais, isso significa que essa 1060 que nós escolhemos para essa análise mais detalhada, para essa conversa, certamente vai trabalhar em temperaturas muito menores que outros desenhos, outros projetos disponíveis no mercado, temperaturas muito menores que aquelas do desenho de referência da própria NVIDIA, será mais silenciosa, há uma série de vantagens atreladas a um cooler dessa qualidade, desse nível, tá bem? Então, vocês reparem o seguinte, galera, sobre a GTX 1060, só uns detalhezinhos sobre o chip gráfico para todo mundo se localizar direitinho. O chip gráfico que está aqui, ele é um representante já da arquitetura Pascal da NVIDIA, que é a arquitetura mais nova, tá? Esse cara aqui é o GTX 1060, como nós já dissemos, né? Ele é um chip construído em cima de um projeto da NVIDIA chamado GP106. Esse é o nome código desse chip lá dentro da NVIDIA, GP106. É um chip gráfico de 4.4 bilhões de transistores, é um monstro em termos de complexidade por se tratar do chip mais simples da família. 4.4 bilhões de transistores, tem 200 milímetros quadrados de área, ele é um chip relativamente pequeno, dado o número de componentes enorme que ele tem. Isso só é possível porque a partir dessa geração houve um avanço muito importante em termos de fabricação desses chips. Esses chips passam a ser produzidos pela TSMC, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que é quem produz os chips efetivamente para a NVIDIA, a partir de um processo de 16 nanômetros contra um processo de 28 nanômetros nos chips da geração anterior. O que significa que, como eu falo aqui de 16 nanômetros, os componentes dentro do chip gráfico são bem menores. Consequentemente, o chip tende a consumir bem menos energia, tá bem? E é o que efetivamente acontece. Conforme a nossa conversa avança, nós vamos aqui trocando números com vocês. Fica claro que o consumo é bem menor e justamente por isso, esse é um dos pontos, né, que leva o chip a poder trabalhar numa frequência de operação muito maior. Há uma margem muito maior aqui para overclock, tanto overclock de fábrica que o próprio fabricante da placa já entrega, quanto o overclock que o próprio usuário pode explorar, né, dependendo do tipo de construção da máquina dele, refrigeração, gabinete, qualidade de fonte e outros pontos importantes, tá bem? Então, como eu disse, GP106, 4.4 bilhões de transistores, 200 milímetros quadrados, produzido em 16 nanômetros. Essa é a 11ª arquitetura da NVIDIA, tá? É um tremendo produto. E aí acontece o seguinte, ó, essa placa tem 6 GB de memória GDDR5, trabalhando a 8.208 MHz, ou se você preferir, 8.2 GHz, é uma tremenda frequência para GDDR5, tá bem?
e essa memória está conectada ao chip gráfico através de um bus de 192 bits. Vale nós lembrarmos que na geração anterior de produtos, na geração de arquitetura Maxwell, nós tínhamos lá o GTX 960 com a memória conectada a ele através de um bus de 128 bits. Aqui são 192 bits. Isso traz uma diferença muito importante. A banda de memória, que é a quantidade de informação que você move da memória para o chip gráfico e vice-versa, nessa placa, tá? Por conta do chip aqui operar numa velocidade maior que o padrão, daqui a pouquinho eu entro nesse detalhe, tá? E a memória operar nessa frequência também, a banda aqui é de aproximadamente 200 GB por segundo. Lá atrás, na GTX 960, a banda de memória era de 112 GB por segundo. Percebe? A diferença é brutal. Isso tem um impacto muito significativo sobre a performance do chip. E, falando do chip, nessa placa, tá, é possível, se você instala o software da ASUS, o GPU Tweak 2, que acompanha essas placas, você instala ele com um cliquezinho lá no OC Mode, tá bem? Sugestivo o nome. O chip passa a operar em 1873 MHz, sendo que no desenho de referência da NVIDIA, a frequência desse chip no Boost Clock é de 1709 MHz. Aqui são 1873 MHz também no Boost Clock, no OC Mode, que você habilita lá no GPU Tweak 2, tá bem? E aí, voltando aqui para o conjunto de refrigeração que eu havia mencionado, a ASUS dá para esse conjunto todo, esse cooler todo, o nome de DirectCU 3, tá? Porque são 3 ventoinhas de 90 mm e também porque trata-se da terceira geração do DirectCU. Aliás, DirectCU vem de Direct Copper, que significa cobre direto. Tá? Por que cobre direto? Porque eu tenho, isso não é mais visível nessa geração como acontecia na geração anterior, mas ainda continua presente essa característica que é fundamental. Eu tenho aqui dentro do dissipador de calor, aqui correndo por dentro dessas lâminas de alumínio que compõem o dissipador, 5 heat pipes de cobre enormes também. 3 deles têm contato direto com o chip gráfico. Por isso o DirectCU ou Direct Copper, que é cobre direto. Obviamente esses 5 heat pipes são revestidos em níquel para eles não oxidarem, para eles não enferrujarem com o tempo. Só que lá no ponto em que os heat pipes têm contato com o chip gráfico, o cobre é exposto, tá bem? Justamente para que se possa transferir o calor do chip gráfico da forma mais eficiente possível para o dissipador de calor. Tá? Inclusive o DirectCU, tanto o DirectCU 2 como agora o 3, né, são projetos de conjuntos de refrigeração premiadíssimos da ASUS, muitíssimo eficientes. Eu cheguei a ler, inclusive, comentei isso bastante aqui com o Wagner antes da gravação, eu cheguei a ler num review aí de um pessoal britânico que fez uma análise bem bacana dessa placa da GTX 1060, que em um dos testes que eles fizeram, em um dos testes mais exigentes, eles colocaram essa placa para rodar o Unigine Heaven, que é um benchmark, é um software de teste super pesado para avaliar performance de placa de vídeo. Os veteranos aí conhecem bem o Unigine Heaven, tá bem? E eles rodaram o Unigine Heaven por mais de 1 hora nessa placa, no modo mais exigente. A placa não chegou em nenhum momento a ultrapassar 60 graus de temperatura. O próprio avaliador lá no vídeo que eu assisti, que é um cara que está no mercado há muitos anos, é um veterano, conhece muito de produtos de todos os grandes fabricantes, ficou muito impressionado, elogiou muitíssimo a placa. Em nenhum momento ela ultrapassou 60 graus de temperatura. Isso só mostra que esse conjunto é de extrema qualidade, tá bem? Diga lá, Wagner. Só para acrescentar, nos nossos testes que nós vamos mostrar ainda no nosso canal, em nenhum momento em jogos essa placa atingiu temperatura superior a 59 graus. Nossa, muito impressionante. E cara, também lembrando que ela tem algumas peças que fazem contatos com as memórias. Exato. E também com outros componentes eletrônicos da placa para garantir que
todos os componentes fiquem com sua integridade enquanto ela estiver funcionando. Exatamente. Só para detalhar isso que você mencionou, Wagner, aproveitando então, obrigado por me lembrar. Então, lá no dissipador, lá nesse conjunto enorme de lâminas de alumínio, existe um dissipador auxiliar, que é uma espécie de um T, uma peça metálica que desce aqui das lâminas de alumínio em cima dos componentes mais críticos do VRM, que é o módulo regulador de voltagem, é a parte da placa que dá energia para a memória e para o chip gráfico. Existe então esse dissipador auxiliar que desce em cima do VRM para colaborar aí com a refrigeração do conjunto, e entre essa peça metálica auxiliar e os componentes do VRM existe um thermal pad, um adesivo térmico para garantir aí a maior efetividade na dissipação que esse conjunto proporciona, tá bem? E além disso, existe uma espécie de um frame, uma peça metálica em L que fica sobre as memórias, tá bem? E colabora também como se fosse uma espécie de dissipador específico para as memórias. Também existe um adesivo térmico, um thermal pad, entre essa lâmina metálica e os chips de memória, tá? Então, temperaturas muito baixas de operação e níveis de ruído muito baixos, até porque essa placa também conta com aquela característica sobre a qual nós falamos em gerações anteriores de produtos da linha Strix, que é o Zero dB Fan, tá? Que significa fãs, ventoinhas de 0 decibéis. Tá? As ventoinhas não giram, não trabalham enquanto o chip gráfico não se aproximar, no caso desses projetos aqui, da casa dos 60 graus. É uma temperatura pouco abaixo de 60 graus que dispara os fãs. Então, durante a execução de jogos menos exigentes ou tarefas mais comuns do dia a dia, as ventoinhas simplesmente não giram. A placa pode te entregar uma experiência 100% silenciosa. E quando eu falo de games, tá, há margem para rodarmos aí todos os títulos mais comuns de MOBA ou MMORPG, um Dota 2, um League of Legends e tantos outros exemplos, tá, rodando esses jogos em 1080p, que é a proposta dessa placa. Tá? Essa é uma placa que nasceu para entregar excelente desempenho em 1080p. Tá? A proposta do GTX 1060 é a execução de games em 1080p, tá bem? Full HD. Bom, é possível rodar esses jogos que eu mencionei, MOBA e MMORPG menos exigentes, em 1080p, com todos os detalhes no máximo, com um número de frames brutal, o jogo rolando absolutamente fluido, sem que as ventoinhas trabalhem. Tá bem? Isso de vez em quando cria algumas histórias em que a pessoa pensa que a placa tem defeito, que alguma coisa estragou. Não é, isso é uma característica de projeto e é um ponto que chama muito a atenção dos especialistas, da galera que andou avaliando esses produtos. Tá? E junto com esse conjunto todo de refrigeração, para pegarmos aí a carona, existe isso aqui, galera. Essa placa conta com um backplate, uma lâmina traseira de alumínio, isso aqui é uma liga industrial, tá bem, de alumínio, que tem o seguinte papel: ela está aqui para aumentar a rigidez da placa, até porque a placa é enorme e é pesada, tá? Sem algum tipo de reforço estrutural, o próprio peso da placa poderia fazer com que ela entortasse simplesmente. Então existe um backplate traseiro para aumentar a rigidez da placa contra dobras e torções, e ao mesmo tempo essa lâmina acaba atuando como uma espécie de dissipador de calor traseiro, tá bem? Ela soma o esforço ao do conjunto principal de refrigeração. Então, o resultado é isso que eu coloquei para vocês. A placa trabalha em temperatura baixa, é muito silenciosa e vai entregar, por conta do chip GTX 1060, tremendo desempenho em 1080p. E além disso tudo, Wagner, que nós exploramos aqui, ó, um ponto pelo qual eu acredito que eu passei batido no momento que eu mencionei o VRM, voltando lá um pouquinho, ó. Galera, essa placa conta com um conector auxiliar de 8 pinos, que é um conector capaz de entregar para a placa sozinho 150 watts para alimentação, tá bem? Isso aqui é um diferencial fundamental. Como eu disse lá no começo, essa é uma placa que tem um desenho totalmente customizado. Isso aqui é diferente do desenho de referência da NVIDIA, tá? Radicalmente diferente do que a NVIDIA chama de placa Founders Edition, tá? Ela é melhor sob diversos aspectos. Não significa que a Founders Edition seja um desenho ruim, mas esse é um desenho muito mais elaborado,
tá bem? Então, enquanto lá no Founders Edition é previsto um conector auxiliar de 6 pinos, aqui eu tenho um conector auxiliar de 8 pinos. Isso me dá margem, entre outras coisas, para explorar maiores frequências num overclock, tá bem? E, falando de conector, me lembrei de um ponto aqui que é um diferencial fundamental dessa placa e que foi muitíssimo elogiado em todas as análises. Essa placa conta, dá uma olhada nisso aqui, galera. Isso aqui eu não vi em nenhum outro desenho, em nenhuma outra opção com o chip GTX 1060. Essa placa tem 2 conectores de 4 pinos, tá bem? Você pode conectar aqui ventoinhas, fãs instalados no gabinete de 3 ou 4 pinos, tá? E eles serão acionados, tá? por inteligência, por uma eletrônica de monitoração que existe na placa de vídeo. É importante observarmos o seguinte: muitas vezes o PC tem uma série de ventoinhas instaladas, entre outras coisas. A ideia do usuário foi que essas ventoinhas colaborassem também para a refrigeração da placa de vídeo, mas as ventoinhas acabam sendo acionadas conforme a temperatura do processador, porque normalmente elas estão conectadas na placa-mãe. Tá? Então a ASUS adotou algo que parece muito óbvio, mas que até aqui ninguém tinha explorado, que é colocarmos conectores para ventoinhas na placa de vídeo, e a placa de vídeo vai controlar e vai acionar essas ventoinhas conforme ela entra numa faixa de temperatura mais alta. O nome desse recurso é FunConnect e, como eu mencionei, eu não encontrei esse tipo de sacada que é muito inteligente em outros projetos, em outras opções de placas com esse mesmo chip. Tá? Então, FunConnect, conector auxiliar de 8 pinos. É importante lembrar que essa placa conta com iluminação RGB sobre essa carcaça plástica. Sobre essa carcaça plástica existem alguns recortes aqui. Através desses recortes que é exibida a iluminação RGB. Tá? São milhões de cores possíveis. A ASUS entrega software para você configurar isso. São 6 modos diferentes de iluminação. O número de cores a explorar é praticamente infinito, então as possibilidades de customização são imensas, tá? E uma diferença fundamental que existe da Strix 1060 para 1070 e para 1080 é que na 1070 e na 1080, mostra pra galera, Wagner, tá? Tá ali, ó. Existe iluminação RGB também no backplate. Tá bem? Na 1060 não há iluminação RGB no backplate, apenas iluminação RGB na carcaça plástica principal. Tá bem? Tenho certeza que esse não é um ponto não é uma característica que tire pontos fundamentais aí da GTX 1060. Ela continua sendo uma tremenda placa, como ela é a mais simples da família, simples entre aspas, claro. Na família ela não conta com iluminação RGB no backplate. Tá bem, galera? A placa é muito impressionante e todos os resultados de testes, avaliações, benchmarking que nós encontramos na internet mostram excelente performance para essa faixa, tá bem? Ela abre margem para que se explore jogos também em WQHD, que é 1440p, tá bem? Com ótima performance para esmagadora maioria dos games, com níveis de detalhamento bem altos, mas ela é um produto posicionado, conforme a própria NVIDIA, para execução de jogos em 1080p. Tá? Para WQHD ou 1440p, nós partimos lá para 1070, que nós vamos explorar num outro vídeo, mas tá aqui então a Strix GTX 1060. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e traremos outras informações sobre a GTX 1070 e também testes com a GTX 1060. Até a próxima. Obrigado.